coisa importante que vocês vão conhecer ali, vão ver, né, quando vocês vão buscar uma receita ou querer adaptar uma receita com glúten para sem glúten, é que os ingredientes são diferentes, tá? Lá na farinha de trigo ali, né, a gente tem o glúten, só a farinha de trigo na receita com glúten. E dentro da farinha de trigo nós temos um conjunto de proteínas chamado glúten, gliadina e glutenina. Unidos formam o glúten. O glúten traz elasticidade, extensibilidade para a massa, ele ajuda no volume, no crescimento, né? Então o glúten faz milagres ali dentro da receita com farinha de trigo. Quando a gente vem para cá, para panificação e confeitaria sem glúten, ou seja, a gente não tem esse conjunto de proteínas em nossas farinhas, aí nós temos que aprender a substituí-lo corretamente, tá? Então, uma coisa que vocês já têm que entender de cara, substituir a farinha de trigo é diferente de substituir o glúten, tudo bem? São coisas diferentes, a gente tem que substituir os dois, porque são funções diferentes dentro das nossas receitas. E uma das farinhas que nós utilizamos, né, para fazer o mix e substituir a farinha de trigo é a farinha de aveia. Eu não sei se você conhece sobre essa farinha. Essa farinha, ela é rica em proteínas, rica em fibras, tem muito amido, então ela ajuda a espessar a sua massa ali, ela vai dar mais maciez também, se for usada na quantidade correta. O problema dessa farinha é que ela tem muita fibra e que ela tem muito amido. E aí, quando a gente tem um alto teor de fibras e um alto teor de amido, a gente pode ter uma massa pesada. Por quê? Porque a fibra vai absorver mais a umidade da receita, concorda? A fibra absorve mais os líquidos. Associada ao excesso ou a quantidade grande ali de amido, nós podemos ter um problema, um erro que acontece em algumas receitas, que é a parte de baixo do pão ou do bolo vai solar, a sua massa vai ficar pesada, porque nós temos excesso de amido. O amido dentro da nossa massa vai sofrer um processo chamado gelatinização, que nada mais é do que o amido dando firmeza, dando estrutura para a nossa receita. Só que se ele estiver em excesso, essa gelatinização vai provocar essa parte solada da nossa receita. Então, a farinha de aveia é uma das utilizadas para substituir o trigo, né? Só que sempre combinada com outros tipos de farinhas, e ela deve ser usada em uma proporção menor. E essa proporção vai variar a depender da receita que você esteja fazendo. O importante é você entender. Se você colocar uma quantidade muito grande de farinha de aveia na sua receita, o seu bolo, o seu pão podem ficar solados, podem pesar. O miolo não vai ficar furadinho igual desse pão que eu te mostrei agora. Exatamente porque ela tem essa capacidade de retenção de líquido, bastante retenção de líquido, e o excesso de amido, que gelatiniza e pesa a sua massa, tá? Então, é uma das coisas que você precisa saber, né? Que as farinhas sem glúten, elas são diferentes, nós temos mais farinhas, né? Nós precisamos usar mais farinhas na receita do que só uma, como a gente usava a farinha de trigo nas receitas com glúten, né? Nós precisamos usar um conjunto delas e nós precisamos saber como combinar cada uma dessas farinhas para que a nossa receita fique perfeita, não fique pesada, solada, tá? E uma coisa que você tem que saber é que é possível. Você viu esse pão aqui? Quem nunca tinha visto um pão sem glúten ainda, esse pão aqui, ele é sem glúten, ele é sem leite, ficou super macio, super fofinho, um sabor perfeito. Então, esse é um pão perfeito, tá? E é possível que você consiga esse resultado também aí na sua casa, desde que você confie em você, acredite na sua capacidade. Mesmo que você ache que não leve jeito para a cozinha, mesmo que você não saiba cozinhar, mesmo que você já tenha feito e tenha errado, né? Mesmo que você nunca tenha feito uma receita ali, é possível. Por que eu tô falando que é possível? Porque eu também não sabia fazer nada, eu achava que eu não levava jeito para a cozinha e eu consegui. E eu tenho várias alunas e alunos que começaram do zero e hoje conseguem fazer os seus pães e os seus bolos perfeitos, sem glúten e sem lactose. Por quê? Primeiro passo é dar um voto de confiança para você. Você precisa tentar, teste. Vai de cabeça, estude, você vai conseguir fazer os seus resultados ficarem deliciosos. Quando eu comecei, eu também não sabia nada. Só pra você ter uma noção, quando eu descobri a goma xantana, olha o que eu fiz. Goma xantana, salvação dos meus bolos farelentos. Aí lá vai eu fazer um bolo com goma xantana, né?
Fiz um bolo pequenininho, pensei, vou fazer só metade da receita pra testar. Fiz um bolo, acho que tinha 15 ou 18 centímetros, meu bolo de chocolate, numa forma toda bonitona, pra ficar bonito, né? Aparência bonita. E coloquei o quê? Uma colher de sopa de goma xantana na minha receita, metade da receita de bolo. Imagina como ficou esse bolo. Primeiro que ele não cresceu adequadamente, porque eu tinha muita elasticidade na massa. Segundo, que ficou com um gosto muito ruim de goma xantana. Gente, nós precisamos conhecer os ingredientes, senão vai acontecer com você igual aconteceu comigo. Colocar uma colher de sopa de goma xantana. Teve uma aluna minha que ela colocou meia xícara de goma xantana. Pensa isso, meia xícara de goma xantana dentro de uma receita. Vira nem sei o que vira. Uma gosma, uma goma fortíssima, né? Então a gente precisa entender para saber como usar. Não adianta a gente usar a quantidade indicada se a gente não souber para que serve aquele ingrediente. Para que eu estou usando? E se der esse resultado, o que eu vou trocar na receita para melhorar? Né? Então é esse conhecimento que vai te tornar capaz de fazer os seus pães e bolos perfeitos sem glúten e sem lactose. Não é a receita, é o que você conhece por trás da receita. E eu quero que o seu caminho seja muito mais rápido que o meu, porque o meu demorou anos para eu conseguir alguma receita assim, né? Depois para as receitas perfeitas. Então demorou muito tempo. Eu quero que o seu caminho seja muito mais rápido, muito mais saboroso, com menos gasto, menos desperdício de ingrediente. Eu quero que você se sinta orgulhosa do que você está oferecendo para a sua família. Inclusive tem 2 alunos meus que eles são casados, a Adriana e o Moisés, e ele que faz, na verdade, os preparos, os pães, ela é celíaca. E aí ela sempre comprava fora, né? Produtos sem glúten, para viagem, para consumir no dia a dia, ela sempre comprava pronto já. E aí ele entrou pro curso, fizeram os pães, eles fizeram o curso, ele faz os pães dela, faz tudo que ela tem vontade. Hoje ela me passou, né? Me falou que ela não consegue mais consumir produtos comprados prontos, porque ela não consegue mais suportar aquele sabor, aquela textura. E os preparos que ele faz para ela são muito, muito mais saborosos, que ela não sente falta mais de nada. Se ela tem vontade de comer um bolo recheado, ele vai lá e faz. Se ela tem vontade de comer uma pizza, um hambúrguer, eles sabem como fazer do jeito certo. Então isso supra a necessidade da família inteira deles, né? Dos filhos, dela, que tem a doença celíaca. Ela dizia que se sentia culpada porque ela tinha que consumir o sem glúten, a família resolveu tirar o sem glúten também por causa dela, só que eles consumiam coisas ruins e ela se sentia culpada de ter que oferecer para o filho um pão seco, um pão com gosto ruim. E agora não. Hoje ela se sente aliviada porque todo mundo está comendo com muito mais sabor e com muito mais saúde, né? Tem muito menos conservante, na verdade não tem conservante no que eles fazem, né? Então é muito mais saudável, muito mais nutritivo para a família dela. E eu sei que você consegue isso também. É só se dedicar um pouquinho que você vai conseguir.